Você consegue lembrar da última vez que dormiu bem? Não apenas uma noite razoável, mas aquele sono fundo, sem interrupções, sem acordar de repente no escuro, sem saber por quê. Eu lembro. Foi numa quarta-feira de setembro, antes de tudo começar. Depois disso, nunca mais. Você consegue lembrar da última vez que dormiu bem? Não apenas uma noite razoável, mas aquele sono fundo, sem interrupções, sem acordar de repente no escuro, sem saber por quê. Eu lembro. Foi numa quarta-feira de setembro, antes de tudo começar. Depois disso, nunca mais. Meu nome é Rafael. Tenho 32 anos. Trabalho com design gráfico em home office e moro sozinho no apartamento 71 do edifício Meridian há 2 anos. 7º andar, vista para o estacionamento. Paredes finas o suficiente para eu ouvir a televisão da vizinha do lado e a briga do casal do andar de cima toda sexta-feira. Eu estava acostumado com os barulhos do prédio, até começar a ouvir o barulho do apartamento 81. Foi numa quarta-feira de outubro. Eram quase 3 da manhã quando acordei com o som de passos vindos do andar de cima. Passos lentos, pesados, indo de uma parede à outra do apartamento diretamente acima do meu. Pensei em bater no teto, mas era tarde e eu não queria confusão. Botei o travesseiro na cabeça e voltei a dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu estava acordado desta vez, lendo no sofá, quando o som começou. Olhei para o relógio no celular. 2h47. Fui até o corredor e olhei para o teto, acompanhando o som com os olhos. Alguém caminhando devagar de um lado ao outro, parando, voltando. Como um animal num espaço pequeno. Na terceira noite, fiquei acordado esperando. Quando o relógio marcou 2h46, eu já estava sentado na cama, de olhos abertos no escuro. E pontual como um metrônomo, às 2h47. Os passos começaram, sempre do mesmo lado, sempre na mesma direção, sempre o mesmo número de passos antes de parar. Eu comecei a contar. 23 passos. Para. 23 passos de volta. Para. De novo. Depois de uma semana assim, fui até a síndica, a dona Carmen, uma mulher de uns 60 anos, que parece saber de tudo o que acontece no prédio. Expliquei a situação. E foi aí que ela fez aquela pausa longa demais antes de responder. O apartamento 81 está vazio desde 2019, ela disse. O último inquilino saiu de repente, sem avisar, deixou algumas coisas para trás. A família veio buscar o que podia. Ninguém alugou depois. Pedi para que ela abrisse o apartamento para eu ver. Ela disse que precisaria falar com os proprietários, que era complicado, que levaria tempo. Mas o que eu vi nos olhos dela não era burocracia, era outra coisa. Um desconforto antigo, do tipo que as pessoas carregam quando sabem de algo que decidiram parar de pensar. Comecei a falar sobre os passos com os amigos. A maioria riu. Disseram que era o prédio assentando, que eram os apartamentos dos andares acima do 8º, que eu estava exausto de trabalhar à noite. Minha ex-namorada, a Juliana, veio me visitar numa sexta-feira e dormiu aqui. Na madrugada, os passos começaram. Eu acordei ela. Ela ouviu. Ficou quieta por um longo momento. E então disse que provavelmente era algum vizinho que trabalhava em horário alternativo. Virou de lado e fechou os olhos. Eu fiquei olhando para o teto até o amanhecer. Comecei a filmar. Posicionei o celular apontado para o teto toda a noite antes de dormir. A gravação captava o som com clareza. Mas quando eu mostrava para as pessoas, elas encolhiam os ombros. Barulho de prédio velho, diziam. Você está obcecado com isso. E eu estava.
Deixei de sair à noite para estar em casa no horário dos passos. Comecei a mapear o apartamento acima pelo som. Sabia exatamente onde ficava a janela, onde ficava o banheiro, por onde o ser que caminhava ali passava em cada ida e volta. Eram sempre 23 passos. Eu contava todo dia como se isso fosse me dizer algo. Depois de 3 semanas, fui até o subsolo. O zelador, seu Antônio, havia me falado que algumas coisas do antigo morador do 81 estavam guardadas no depósito. Os donos nunca tinham mandado buscar. Com a permissão relutante da dona Carmen, desci para ver o que havia lá. A caixa era pequena. Dentro, 3 livros velhos, uma agenda de 2018 com páginas em branco a partir de março e uma fotografia. Na foto, havia um homem de uns 40 anos, parado na calçada em frente ao edifício Meridian. Ele olhava para a câmera com uma expressão que eu não conseguia classificar. Não era medo. Era algo entre resignação e aviso. Por trás dele, visível pela janela do 7º andar, havia uma figura parada olhando para baixo. No meu apartamento. Uma figura no meu apartamento. Numa foto tirada em 2018, quando eu ainda morava em outro estado. Virei a fotografia. No verso, escrito à mão com letra miúda e pressionada: ele nunca deixa a gente sair. Subi correndo, tranquei a porta. Empurrei o sofá contra ela. Era 1h22 da manhã. Fiquei sentado no chão com a foto na mão, com as costas contra o sofá encostado na porta, olhando para o teto. Às 2h47, os passos começaram, mas desta vez foram diferentes. Desta vez, depois dos 23 passos de sempre, houve uma pausa mais longa. E então, um som novo. Passos indo em direção a um ponto fixo, a escada. Eu ouvi a porta do apartamento 81 abrir. Ouvi os passos no corredor do 8º andar. Ouvi a porta da escada. E ouvi os passos descendo. 7º andar. Eu não respirava. Ouvi os passos no corredor do meu andar, lentos, sem pressa, como alguém que conhece bem o caminho. E pararam, do outro lado da minha porta. Fiquei imóvel por 45 minutos. Nenhum som, nenhum movimento. Só aquele silêncio diferente, denso, do tipo que existe quando há alguém muito perto de você que está completamente parado. Às 4 da manhã levantei, peguei uma mochila, coloquei o que cabia e saí pela escada de serviço. Não olhei para o corredor. Não parei no térreo. Peguei o carro e dirigi por horas sem destino. Estou num hotel agora. Cheguei aqui no início da noite, paguei em dinheiro, dei um nome falso no balcão. Não disse para ninguém onde estou. Esse hotel fica numa cidade do interior a 4 horas de distância. Eu não conhecia esse lugar antes de hoje. Quarto 14. 7º andar. Eu só percebi quando o elevador abriu. São 2h46 da manhã enquanto escrevo isso. E acima de mim, alguém está andando. O que você faria se, ao revisar uma gravação sua, encontrasse um rosto que não estava lá quando você apontou a câmera? Não um reflexo, não uma sombra com formato humano. Um rosto, olhando direto para a lente. Esta é a história de Matheus, 21 anos, estudante de jornalismo. Ele entrou no Hospital Psiquiátrico São Benedito numa sexta-feira, às 18 horas, para gravar um documentário escolar. Saiu no sábado às 4 da manhã, sozinho, com 6 horas de material e incapaz de explicar o que havia dentro dele. O que você faria se, ao revisar uma gravação sua, encontrasse um rosto que não estava lá quando você apontou a câmera? Não um reflexo, não uma sombra com formato humano. Um rosto, olhando direto para a lente. Esta é a história de Matheus,
21 anos, estudante de jornalismo. Ele entrou no Hospital Psiquiátrico São Benedito numa sexta-feira às 18 horas para gravar um documentário escolar. Saiu no sábado às 4 da manhã, sozinho, com 6 horas de material e incapaz de explicar o que havia dentro dele. Os médicos disseram que ele estava em colapso nervoso. Mas quando você entender o que ele gravou, você vai perceber que o problema não era a mente de Mateus. Mateus era o tipo de aluno que fazia tudo diferente dos outros. Enquanto os colegas escolhiam temas seguros para o trabalho final do curso, ele decidiu documentar o Hospital São Benedito, uma instituição psiquiátrica desativada em 1987 depois de um escândalo que as pessoas da cidade até hoje evitam mencionar em detalhes. Superlotação, maus tratos, pacientes mantidos em isolamento por anos sem qualquer critério médico. A interdição aconteceu após a morte de 11 internos em circunstâncias que o laudo oficial chamou de causas naturais e que ninguém acreditou. Mateus passou 2 semanas pesquisando antes de entrar. Encontrou registros antigos em bibliotecas públicas, fotografou documentos da época da interdição e localizou 3 ex-funcionários da instituição. Apenas um aceitou conversar, por telefone, sem revelar o nome. O homem disse apenas: "Tem gente que entrou lá para tratamento e nunca saiu de verdade." Depois desligou sem mais explicações. Ele entrou no hospital acompanhado de 2 amigos. A Priscila, 20 anos, estudante de audiovisual que operava a segunda câmera, e o Henrique, 22 anos, que ficou responsável pelo áudio e pelas lanternas. O lugar estava exatamente como foi abandonado em 87. Fichas médicas espalhadas pelo chão, camas com amarras ainda presas, frascos de medicamento enfileirados em uma prateleira coberta de poeira, como se o farmacêutico tivesse saído para o almoço e nunca voltado. O relógio no corredor do segundo andar estava parado nas 14 horas e 42 minutos. Ninguém lembrava mais o dia em que havia parado. A primeira hora de gravação foi comum. Eles exploraram o térreo e o segundo andar, filmaram as celas, riram nervosamente de suas próprias sombras projetadas nas paredes pelo feixe das lanternas. Mateus narrava tudo em voz alta, mantendo o tom de documentarista, descrevendo cada detalhe com cuidado. A câmera era boa, com modo de visão noturna ativado, e captava cada canto com clareza. Foi no terceiro andar que as coisas mudaram. Priscila desceu para buscar a mochila que havia esquecido no térreo. Henrique foi junto para iluminar o caminho. Mateus ficou sozinho no corredor do terceiro andar, filmando uma fileira de portas numeradas de 8 a 22. Foi aí que ouviu uma batida lenta e ritmada vindo do quarto 14. Uma batida, uma pausa. Uma batida, uma pausa. Como alguém marcando um compasso num objeto de metal. Ele filmou a porta por alguns segundos e então a abriu. O quarto estava vazio. Uma cama de ferro com as amarras abertas para os lados. Uma janela com grades enferrujadas. E nas 4 paredes, rabiscados com força no reboco até sangrar o concreto, centenas de grupos de riscos verticais cortados por um diagonal. A marcação que pessoas fazem para contar os dias. Mateus filmou as marcas por vários minutos e tentou calcular em voz alta. Eram mais de 3.000 grupos, mais de 15.000 dias, mais de 40 anos de contagem. Quando Priscila e Henrique voltaram, estavam quietos. Priscila havia encontrado no térreo uma pasta de papelão com fotos dos pacientes, cada uma com nome, data de internação e número do quarto. Mateus abriu a pasta ali mesmo, no corredor. 32 fotografias, pessoas de olhos fundos, expressões vazias,
O tipo de olhar que aparece em quem passou tempo demais num lugar fechado. E ali estava. Quarto 14. Um homem de uns 40 anos. Data de internação: março de 1971. Nenhuma data de alta. Nenhuma data de óbito. Só o nome e a entrada. Eram quase meia-noite quando Henrique disse que era hora de ir embora. Mas Mateus queria ver o quarto andar, o último. Priscila hesitou e acabou concordando. Subiram. O corredor do quarto andar era mais estreito que os outros. As paredes estavam cobertas de umidade e havia uma janela no fundo com o vidro quebrado, que deixava entrar o vento da madrugada. Mateus filmou o corredor inteiro da entrada até o fundo. Naquele momento, os três não viram nada de fora do comum. Só quando Mateus revisou o material mais tarde é que percebeu. Ao fundo do corredor, a uma distância de uns 30 metros da câmera, havia uma figura parada, imóvel, voltada para a lente. Não havia nenhum dos três naquela posição. Henrique estava à esquerda de Mateus e Priscila estava à direita. A figura no fundo do corredor era uma quarta pessoa que nenhum deles viu. Henrique foi o primeiro a ouvir o som. Um arrasto pesado, como móvel sendo empurrado pelo chão, vindo de algum lugar abaixo deles. Depois passos, mais de um par. Subindo a escada sem pressa, como quem conhece bem o trajeto e não tem razão nenhuma para se apressar. Mateus apagou a lanterna e fez sinal para os outros fazerem o mesmo. Os três ficaram imóveis no escuro. Mateus continuou gravando no modo noturna, câmera apontada para o início do corredor, para a boca da escada. O que o material capturou nessa parte é o que ninguém ainda conseguiu explicar de forma satisfatória. Na visão noturna, é possível ver o corredor inteiro com clareza. E pela escada sobem figuras. 1, 2, 4, 6 figuras, movendo-se devagar, sem som de passos agora. Como se o barulho anterior tivesse sido apenas para que os três ouvissem. Quando Priscila entrou em pânico e acendeu a lanterna alguns segundos depois, o corredor estava completamente vazio. Os três saíram correndo. Desceram as escadas tropeçando, atravessaram o térreo, forçaram a saída lateral por onde tinham entrado. Mateus não parou de gravar em nenhum momento, nem enquanto corria. Já do lado de fora, na calçada, os três ficaram parados em silêncio por um tempo, que nenhum deles soube dizer quanto foi. Henrique foi para casa naquela noite e não tocou mais no assunto. Priscila apagou todas as fotos que havia tirado antes mesmo de chegar em casa. Mateus ficou acordado até o amanhecer, revisando cada segundo do material. Em 6 horas de gravação, ele encontrou 31 ocorrências de figuras ou sombras com forma humana que nenhum dos três havia visto enquanto filmavam. Sempre ao fundo, sempre paradas, sempre com o rosto ou o que parecia ser o rosto voltado para a câmera. Mas foi o último frame, antes da corrida, que fez Mateus fechar o computador, pegar as chaves e sair do apartamento sem levar nada. No momento em que os três saíam correndo pelo corredor do quarto andar, a câmera tremida de Mateus apontou por meio segundo para a parede à direita. Na parede, recém-rabiscado no reboco com força, como se feito com uma pedra ou com as unhas, havia um nome. O nome de Mateus. E abaixo do nome, a data daquela noite. E ao lado da data, uma marcação de riscos verticais cortados por um diagonal. Um grupo. O primeiro dia de contagem. Ele se instala devagar, como água subindo em volta dos seus pés, enquanto você está distraído olhando para o horizonte. Você só percebe quando já está fundo demais para correr. Este é exatamente o tipo de medo que Lucas sentiu na Vila Serena.
E o pior de tudo é que a vila era bonita. Era tranquila, ou não querer, não fazia a menor diferença. Existe um tipo de medo que não grita. Ele não aparece de repente no escuro, não bate na janela, não faz barulho nenhum. Ele se instala devagar, como água subindo em volta dos seus pés enquanto você está distraído olhando para o horizonte. Você só percebe quando já está fundo demais para correr. Era o tipo de lugar que, em outras circunstâncias, você poderia querer ficar para sempre. O problema é que lá, querer ou não querer, não fazia a menor diferença. Lucas tinha 38 anos. Era representante comercial. Casado há 12 anos com a Fernanda. Pai de uma menina de 8 anos, chamada Sofia, de Minas Gerais, e voltava no domingo à noite. Era uma rota de 340 quilômetros que ele conhecia de cor. Sabia onde ficava cada posto de combustível, cada buraco na estrada, cada trecho onde o sinal do celular sumia. Ele havia feito essa viagem 47 vezes desde que assumiu o cargo. Na 48ª, a rota mudou. E quando ele finalmente entrou na estrada, o sol já estava baixo. Parou para almoçar numa cidade fora do roteiro e demorou mais do que pretendia. Quando retomou a viagem, percebeu que havia pegado uma saída errada na rotatória, logo depois do pedágio. Lucas decidiu seguir pela estrada que havia tomado até encontrar alguma placa de referência. O ponteiro de combustível estava no limite vermelho quando ele viu a placa de madeira fixada num poste à beira da estrada. Vila Serena, 2 quilômetros. Ele não conhecia o nome. Nunca havia passado por ali. Mas não havia escolha. Silêncio vazio do interior à noite. Mas um silêncio cheio, habitado, do tipo que existe quando muitas pessoas estão fazendo coisas tranquilas ao mesmo tempo. E então a vila apareceu na curva da estrada e Lucas entendeu de onde vinha aquela sensação. Era um lugar vivo, pequena com o sino ainda intacto no campanário, árvores antigas alinhadas nas calçadas. E havia pessoas, gente caminhando, sentada nos bancos da praça, conversando nas portas das casas. Para um lugar tão pequeno e tão afastado, havia muita gente acordada numa quinta-feira de fim de tarde. Um homem de meia idade saiu para ir atendê-lo antes mesmo que Lucas abrisse a porta do carro, como se já soubesse que alguém estava chegando. Tinha cabelos escuros, bem penteados, roupas limpas, sorriso fácil. Disse que se chamava Gilberto. Lucas explicou a situação. Precisava de combustível, estava perdido. Precisava de sinal para ligar para a família. Segunda-feira, e o mecânico viria consertar no dia seguinte. Quanto ao sinal, a região era um ponto morto. Todos na vila usavam o telefone fixo do armazém. Mas o aparelho estava com problema na linha há alguns dias. Quanto à hospedagem, não havia pousada, mas ele próprio tinha um quarto disponível e seria uma honra receber um visitante. Lucas aceitou. Disse que estava bem, que havia tido um imprevisto, que chegaria no dia seguinte. Ela perguntou onde ele estava. Ele olhou para Gilberto. Gilberto disse o nome da vila. Lucas repetiu para Fernanda. Houve uma pausa na linha antes dela dizer que nunca tinha ouvido falar. Depois, a ligação caiu, completamente brancos e mãos calejadas, que preparou uma refeição generosa, sem nunca perguntar as preferências de Lucas. Como se soubesse. Havia outros 2 moradores na mesa. Um homem chamado Seu Walter e uma mulher chamada Neuza, ambos de meia idade, ambos educados, ambos fazendo perguntas sobre Belo Horizonte com curiosidade de quem nunca foi a uma cidade grande. Dormiu profundamente naquela noite, sem sonhos,
sem acordar uma vez sequer. Na manhã seguinte, o mecânico não havia vindo. Gilberto pediu desculpas com o mesmo sorriso fácil de sempre e disse que certamente viria à tarde. Lucas usou a manhã para caminhar pela vila. Era uma sexta-feira e o movimento na praça era exatamente igual ao da tarde anterior, e continuou caminhando. Foi ao passar em frente à barbearia pela segunda vez que a sensação começou. O barbeiro estava fazendo um corte no mesmo cliente de ontem, do mesmo lado, com exatamente o mesmo gesto circular da tesoura. Lucas parou e ficou olhando pela janela por alguns segundos. O cliente disse algo e o barbeiro riu, exatamente como ontem. Lucas continuou andando, dado da parede. Quando ele apontou para isso, Gilberto olhou para o fio, depois para Lucas, e disse sem mudar a expressão: "Está com defeito há alguns dias." A mesma frase que havia dito na véspera sobre o mesmo telefone que na véspera havia funcionado. Na sexta-feira à noite, depois do jantar, Lucas disse a Gilberto que precisava ir embora independentemente da bomba. Lucas agradeceu, subiu para o quarto, esperou a casa ficar em silêncio e saiu pela janela com a mochila nas costas. Caminhou pela estrada de terra por 40 minutos no escuro, com a lanterna do celular iluminando o caminho à frente. Não havia som além dos próprios passos e do vento nas árvores. Tentou de novo pela estrada principal, a que dava acesso à rodovia. Marcou o tempo no celular. 53 minutos de caminhada em linha reta. Sem desviar, sem olhar para os lados. Quando levantou a vista, estava na praça. A fonte de pedra. A igrejinha. Os vasos de flores nas janelas, visíveis mesmo na escuridão pelas formas que a luz fraca da lua desenhava. Ponto específico na linha e desaparecesse ali. Tentou mandar mensagem de texto. As mensagens ficavam com o status de enviando para sempre, sem confirmar entrega, sem falhar, simplesmente esperando num limbo. Tentou o WhatsApp, o e-mail, qualquer aplicativo que dependesse de conexão. Nada funcionava. Voltou ao armazém e pediu para usar o telefone fixo, ao que julgava ser o leste, orientando-se pelo que podia ver das estrelas. Caminhou por mais de 1 hora. As árvores foram ficando mais fechadas, o terreno mais irregular, e Lucas continuou em frente até que o mato se abriu e ele saiu numa rua calçada. A praça da Vila Serena estava a 50 metros à sua frente. Voltou para o quarto de Gilberto às 3 da manhã. Lucas foi até a única biblioteca da vila. Um cômodo pequeno nos fundos da prefeitura, com prateleiras de madeira e cheiro de papel úmido. A bibliotecária, uma jovem de uns 20 e poucos anos chamada Teresa, recebeu-o com o mesmo sorriso educado que todos na vila tinham. Lucas pediu para ver os jornais locais. Teresa apontou para uma prateleira no canto. Lucas começou pelos mais antigos e foi abrindo um por um. As datas iam de 1962 até novembro de 1987. A partir de então, nada. O último exemplar tinha na capa uma foto da festa de aniversário de 25 anos da vila, com moradores reunidos na praça central em volta da fonte de pedra, o mesmo sorriso fácil. Dona Aparecida estava à sua esquerda, com os cabelos brancos, as mãos calejadas juntas na frente do corpo. Seu Walter e Neuza estavam ao fundo. O barbeiro estava perto da igrejinha. Teresa, a bibliotecária, estava na beirada direita da foto, sorrindo para a câmera. Exatamente iguais. Os mesmos rostos, as mesmas roupas, a mesma postura. Folheou os jornais mais devagar agora. Encontrou 4 artigos em 4 edições diferentes, de anos diferentes.
todos sobre a mesma situação. Um viajante que havia parado na vila por alguma razão, ficado por uma noite e desaparecido. Em 2 casos, as famílias haviam procurado pela polícia. Em ambos, o relatório oficial dizia que o indivíduo havia passado pela vila e seguido viagem. O jornal devagar e ficou sentado em silêncio por um tempo considerável, com a pilha de papel sobre a mesa e Teresa do outro lado da sala, fingindo organizar prateleiras. Depois se levantou, agradeceu e saiu. Não voltou para a casa de Gilberto. A uma faixa de mata fechada que ele havia observado da janela do quarto. Não havia estrada por ali. Não havia trilha. Havia mato fechado, terreno irregular. Escuridão mesmo em plena tarde de outubro. Lucas entrou na mata sem olhar para trás. Caminhou sem parar, sem orientação fixa, sem estratégia além de não parar e não voltar. Continuou. O único pensamento que manteve enquanto caminhava era o rosto da Sofia, 8 anos, esperando o pai chegar no domingo. Continuou. Não sabia há quanto tempo estava andando quando o mato começou a rarear. As árvores foram ficando mais espaçadas, o terreno mais plano. E então, Lucas viu o asfalto. Ele saiu da mata e ficou parado no acostamento por alguns segundos, respirando. O celular no bolso vibrou. Depois, vibrou de novo. Depois ficou vibrando de forma contínua por quase 1 minuto inteiro. Ao mesmo tempo, as mensagens de Fernanda chegando. Dezenas delas, enviadas ao longo de 2 dias, começando preocupada e terminando desesperada. Um caminhão passou e Lucas acenou com os 2 braços. O caminhão parou. O motorista era um homem de uns 50 anos, com ar de quem já viu coisa demais na estrada para se surpreender com qualquer coisa. Lucas perguntou se havia uma Vila Serena por ali perto. O motorista pensou por um momento, coçou a nuca e disse que nunca havia ouvido falar. Dirigia por aquela estrada há 23 anos. Lucas chegou em Belo Horizonte no domingo à noite. Abraçou Fernanda por um longo tempo sem dizer nada. Abraçou Sofia. Não conseguiu. Disse que havia se perdido, que o celular não funcionou, que havia ficado num lugar sem sinal. Fernanda ficou olhando para ele com aquela expressão de quem percebe que a história tem buracos, mas decide deixar para depois. Mais tarde, com Fernanda dormindo, Lucas abriu o celular para verificar as mensagens. Encontrou algo que não havia visto antes. Ele dormia no quarto de Gilberto antes de tentar fugir pela primeira vez. O remetente era o próprio número de Lucas. A mensagem havia sido enviada às 3 da manhã e dizia apenas: "Não vá buscar o carro. Eles esperam lá." Lucas não havia enviado aquela mensagem. O celular estava sem sinal dentro da vila. Para ele mesmo num momento em que nenhuma das 2 coisas deveria ser possível. Na segunda-feira de manhã, ele voltou com Fernanda para buscar o carro. Foram pela rodovia onde o caminhoneiro o havia encontrado e procuraram a estrada de terra que levava à vila. Não havia nenhuma estrada de terra naquele trecho da rodovia. Nada de qualquer construção naquele ponto. O carro de Lucas nunca foi encontrado. Mas no acostamento da rodovia, exatamente no ponto onde Lucas havia saído da mata, havia um vaso de flores brancas no chão. O mesmo tipo de vaso que ficava nas janelas das casinhas da Vila Serena. Fernanda perguntou o que era aquilo. Lucas disse que não sabia. O vaso estava quente.